Estamos em mais uma live aqui do programa Cicatrize Mais, esse programa que te dá estratégias para você tratar qualquer tipo de ferida. E para quem não me conhece, meu nome é Lavínia, eu sou enfermeira dermatológica, eu ensino enfermeiros a tratar qualquer tipo de ferida em até 3 meses, mesmo começando do zero. Já vai enviando para os enfermeiros e enfermeiras que você conhece, né? Que estudaram com você, que trabalham com você, enfim, né? Já vai aí enviando no aviãozinho para todos os enfermeiros. Eu digo a vocês sempre que a cobertura não é a principal coisa, né? A gente não vai sempre estar só pensando na cobertura. O que mais a gente faz é pensar só na cobertura. E se a gente entender o paciente como um todo, se a gente focar em outras coisas do paciente, a gente vai ter muito mais resultados. Mas não significa que as coberturas elas não são importantes. E por isso que eu estou trazendo o tema aqui hoje, porque é muito importante a gente entender sobre as coberturas, é importante a gente saber para que serve cada coisa, porque como é que a gente vai traçar o plano de tratamento, né? A gente está lá atendendo o paciente, avaliou o paciente, e aí qual é o plano de tratamento? A cobertura faz parte, né, do plano de tratamento. E aí, se você cometeu um desses erros que eu vou mostrar aqui hoje, né, esses erros invisíveis, justamente na hora de você fazer essa prescrição, né, esse plano de cuidados do paciente, aí, né, a gente não vai ter o resultado que deveria ter, né, o resultado esperado. Então, por isso que eu trouxe o tema aqui também para vocês realmente entenderem, né, sobre esse processo e saberem esses 5 erros, né, invisíveis, para vocês não cometerem mais de maneira nenhuma, tá? Quando a gente pensa, né, em relação aos erros e coberturas, né, quando a gente pensa isso, qual a importância maior, né, Lavínia, da gente entender sobre as coberturas? Gente, eu digo sempre isso, né? Quando a gente pensa em coberturas, a gente não pode pensar simplesmente na cobertura. Ok, isso daqui você já sabe, já estão cansados de saber disso. Mas o que eu falo sempre a cobertura, a gente precisa entender. O que a gente tem muito, né, que a gente vê muito aí nos pacientes, nos profissionais que atendem os pacientes, o que a gente percebe muito. Por exemplo, eu estou procurando saber aqui, né, sobre uma hidrofibra com prata. E aí, o representante veio, me apresentou dessa hidrofibra com prata. Ela tá lá, eu estou lá, né? Tá lá me apresentando, eu estou entendendo que ela tem EDTA, por exemplo, o Aquacel AG mais extra. Tem EDTA, tem BC, tem prata, né? E aí a gente vai conhecendo e entendendo a cobertura. Ok. Mas aí o representante vai e diz, olha, tem essa composição, serve para isso, para isso, para isso, e ele combate o biofilme assim, assim, assado. Aí você diz, ok, mas qual é a composição dessa fibra? Qual é a composição? Ah, é carboximetilcelulose, é não sei o quê. Sim, mas e é o quê? Sabe? É para a gente se aprofundar um pouquinho mais, gente. A gente não se aprofunda na composição real, né, da cobertura. A gente fica querendo saber para que serve a cobertura, né? A gente fica querendo saber para que serve. Ah, ela vai servir para antimicrobiana, ela vai servir para quebrar o biofilme, para feridas que são exudativas, e aí você vai colocar e ela vai realmente segurar, vai fazer uma absorção vertical, né? E ela vai segurar ali, não vai macerar as bordas da ferida, porque ela não vai espalhar como o alginato espalha, né? A hidrofibra faz a absorção vertical, e aí você vai conseguir uma absorção melhor e proteger um pouco mais as bordas dessa ferida. Aí você entende tudo isso, mas você não entende qual é a composição dessa fibra. Você não pergunta qual é a composição dessa fibra, normalmente. E aí a gente precisa treinar um pouquinho mais essa cabeça, né? Para poder a gente entender o que está acontecendo. Porque quando a gente entende a composição da cobertura, a gente entende o mecanismo de ação dessa cobertura. Porque a gente vai entender por que tem carboximetilcelulose. O que a carboximetilcelulose faz no leito da ferida? Que a carboximetilcelulose, ela vai produzir aquele gel, aquela fibra que é gelificante, ele vai formar aquele gel e a gente vai conseguir, inclusive, um efeito desbridante de uma cobertura que, na verdade, não é vendida como cobertura desbridante. Porque o que mais a gente pensa se eu quero fazer desbridamento, eu vou colocar o hidrogel, eu vou colocar uma papaina, né? Aí a gente pensa dessa forma, porque é o que mais a gente vê para poder fazer desbridamento. E aí a ferida está muito exudativa, e a gente mesmo assim está lá insistindo no hidrogel, na papaina, porque a gente precisa desbridar, e desbridar é a prioridade. Então, não importa se está muita quantidade de exudato. Aí depois começa a borda a enrolar, fazer epíbole, aí depois começa a macerar também essas bordas, né? E a gente não tem bordas saudáveis, aí começa a hipergranulação, por quê? Porque por conta do excesso de umidade. Aí começa a proliferar bactérias,
porque a bactéria gosta do meio úmido demais, que a gente não está mantendo o equilíbrio, e aí começa a fazer proliferação bacteriana, começa a aumentar o risco de infecção daquele paciente, principalmente se ele for diabético, e aí, nesse caso, aí o que foi que aconteceu? Não, mas é porque eu tive que dar prioridade para fazer o desbridamento, porque tinha tecido inviável no leito da ferida. E a gente não entende que os curativos que têm carboximetilcelulose também têm a função de desbridamento, e eles podem fazer absorção. Então, o alginato, por exemplo, ele vai ter uma função de desbridamento, porque ele vai gelificar a fibra. A hidrofibra também vai ter função de desbridamento, porque vai gelificar essa fibra, é carboximetilcelulose. Inclusive, tem até telas não aderentes no mercado, né, dependendo da marca, que também funciona como desbridante, porque tem carboximetilcelulose, tá? E vai também fazer desbridamento, não tanto quanto o hidrogel com a papaina, mas a gente vai ter a reação ali da carboximetilcelulose com o exudato e a gente vai conseguir fazer esse manejo, né, ali, de fazer desbridamento também, de levar mais umidade para essa ferida, né? Por exemplo, o Urgoclean. O Urgoclean, ele tem a matriz TLC, e aí essa matriz TLC, a gente fica, ela é patenteada, né, ela é da Urgo, ela é uma matriz TLC, que ela funciona como desbridante, a gente coloca o Urgoclean no leito da ferida, e esse Urgoclean, quando a gente retira, tá lá, ó, tecido necrótico na face do Urgoclean, né, a gente consegue um desbridamento muito bom. Isso é a matriz TLC, que é uma matriz desbridante, né, e a gente tem um curativo que ele faz absorção, né, também, e é muito bom. E aí a gente não entende, mas por quê? O que é que tem nessa matriz TLC? O que é que acontece com essa matriz TLC para ela ter essa função de desbridamento, né? Porque a gente não procura saber o que é que tem dentro dos curativos para poder a gente raciocinar clinicamente. E isso é um dos grandes motivos que eu trago essa live aqui hoje, para poder trazer a conscientização para vocês entenderem todo esse processo, inclusive do que é que tem dentro da cobertura. E a matriz TLC, respondendo aqui para vocês, ela nada mais é do que também carboximetilcelulose. Então, tem sim carboximetilcelulose também na matriz TLC, que vai auxiliar nesse processo de desbridamento, entendem? Então, tem muita coisinha que a gente, né, quando vai enxergar, que vai se aprofundar, né, um pouquinho mais, a gente não vai se arrepender, né, de se aprofundar, porque a gente vai conseguir raciocinar clinicamente e vai entender o que está prescrevendo para o paciente, porque essa é a grande chave, né? Por que eu trago coberturas para vocês aqui, para vocês entenderem? Por que é importante entender sobre coberturas? Porque a grande chave do processo é você saber o porquê você está prescrevendo. Não adianta você prescrever você saber o que você está prescrevendo, né? Se você não sabe o porquê você está prescrevendo. Porque aí quando você pega, por exemplo, eu quero essa ferida está precisando de um curativo absorvente. Então, eu acho que um alginato vai funcionar aqui. E eu vou lá e prescrevo o alginato somente porque eu sei que o alginato vai fazer absorção, somente por isso. Eu posso acertar? Posso acertar. Mas eu também posso errar. Eu posso acertar muito mais e desenvolver meu raciocínio clínico e o plano de tratamento adequado quando eu vou lá digamos assim, na ferida, na base, né, de toda a cobertura, para poder entender como é que ela funciona, qual é o mecanismo de ação dessa cobertura, o que é que ela faz nessa cobertura. Porque, às vezes, até eu consigo utilizar a mesma cobertura em outro paciente que esteja com outras características e que a gente não fica engessado em utilizar sempre do mesmo jeito que o fabricante está falando. E a gente pode fazer alguns testes diferentes. Por exemplo, um dos testes que eu já fiz na minha vida e que deu muito certo e que eu continuo fazendo é, por exemplo, quando a ferida ela está um pouquinho mais seca, que não seria mais indicação de um alginato, por exemplo, mas ela tem um pouquinho mais de cavidade. E aí, nessa cavidade, eu não gosto de preencher com hidrogel, com esses géis. Eu não gosto muito, né? Ele preenche, funciona, mas eu não gosto muito. Eu prefiro preencher com placas, né? Com fibras, porque eu acho que dá um resultado melhor, tá? E a gente deixa menos úmido mesmo a lesão. E aí, ou então, eu só tenho isso, eu só tenho alginato aqui. Por exemplo, teve um paciente que a gente cicatrizou no mês passado, a gente cicatrizou a ferida dele. E aí, o que que acontece com esse paciente? Era um paciente voluntário, que a gente só tinha Aquacel AG mais extra que tinha ganhado desse paciente. A gente só tinha esse. E a gente não tinha outro. E já estava cicatrizando, já estava fechando, já estava sem grande quantidade de exudato. Não tinha necessidade nenhuma da gente utilizar mais o Aquacel AG mais extra, mas a gente não ia colocar outro curativo nesse paciente se a gente tinha ele lá, que a gente já tinha recebido. E a gente não tinha condições de estar comprando mais, né, esse curativo para esse paciente. Claro que, se a gente não tivesse como utilizar ele de jeito nenhum, a gente ia ter que modificar. Mas o que é que eu faço? Tanto com o alginato como com a hidrofibra, né, normalmente.
Quando a ferida ela está precisando de umidade, ela não está precisando de absorção, ela está precisando só manter ali aquele meio úmido, eu consegui, através desse raciocínio clínico, através de que eu estou entendendo que o alginato e a hidrofibra, eu vou conseguir liberar a prata, liberar a umidade, liberar essa carboximetilcelulose para manter esse leito úmido, se eu levar umidade para esse curativo. Então, o curativo ele precisa de umidade para poder liberar todo o curativo antimicrobiano, prata, o que tiver, né? Ele precisa de umidade, tá? E aí, se eu não tenho umidade suficiente no leito da ferida, o que é que eu vou fazer? Eu vou levar a umidade para o curativo. Então, é molhar com o soro a fibra mesmo. Eu molho com o soro a fibra e aí coloco no leito da ferida. Ela fica úmida já. Então, ela já vai para a ferida úmida. E como ela fica úmida e ela não seca, né? A hidrofibra, vocês sabem disso, que ela não seca, ela fica úmida e fica lá, a gelatina. Ela forma uma gelatina e fica lá. E aí, essa gelatina que fica ali, ela vai levando umidade, mantendo ali o meio úmido, que é favorável para a cicatrização, que é justamente a carboximetilcelulose ali funcionando, certo? Então, essas coisinhas, quando a gente entende o porquê do curativo, o porquê da cobertura, como a cobertura funciona, qual é o mecanismo de ação dessa cobertura, a gente vai adaptando a nossa realidade ao que a gente precisa para o paciente naquele momento, entende? Então, precisa, por isso que eu digo a vocês, precisa muito, né? Que vocês entendam sobre coberturas, e é por isso que a gente está falando sobre isso hoje aqui. Essa é a grande importância, né, de você saber sobre coberturas, você entender o processo para poder você traçar o plano de tratamento adequado para o seu paciente, tá?